Então, como eu falava, como eu estava falando, José Tenreiro já é conhecido por nós, porque eu citei quando falava sobre o negritude, sobre a poesia negra de expressão portuguesa. É um livrinho com apenas 8 poemas, de 1953. Ele foi um dos organizadores do livro. Ele faz um prefácio muito veemente, que ele critica os poetas assimilados, né? Os Camões de pele preta, que queriam repetir os moldes, né? O discurso dos brancos e tal. E então o José Tenreiro, ele leva a um extremo aí a sua crítica, né? A sua crítica contra aqueles que resolveram seguir a mentalidade do colonizador. Ele é autor do Rapaz Doente, um livro de contos, Introdução à Poesia de Jorge Barbosa, de 1964, um livro de crítica, 12 Poemas de Circunstância, de 1965, Obra Poética de José Tenreiro, foi publicada após a morte dele, Coração em África, também publicado posteriormente. Ele tem um livro, tem uma monografia que até hoje é uma referência para quem quer compreender a geografia de São Tomé e Príncipe, chama-se A Ilha de São Tomé, Estudo Geográfico. O livro de estreia dele é um livro chamado Ilha de Nome Santo. Por que Ilha de Nome Santo? Porque a ilha se chama São Tomé, é o nome de um santo. Ok? Então esse livro, ele fez parte de uma coleção de Portugal, uma coleção de 10 livros, né, ligada ao neorrealismo português, e um desses livros é esse livro dele, Ilha de Nome Santo, de 1942. Bom, usou a poesia para exprimir a nova África, já não a dos postais ilustrados e dos povos, plantas e animais exóticos, mas a de um novo tempo, marcado pela fusão de culturas nativas. Integrou-se na corrente neorrealista que então surgia em Portugal. Poeta da mestiçagem, do cruzamento de culturas e de vozes, como escreve no poema Canção do Mestiço. Nasci do negro e do branco, e quem olhar para mim é como se olhasse para um tabuleiro de xadrez. E tenho no peito uma alma grande, uma alma feita de adição. Ok? Bom, dos poemas dele, eu não sei se nós já vimos, gente, mas esse Negro de Todo Mundo é também uma poesia modelar do negritudismo. O som do gong ficou gritando no ar que o negro tinha perdido. Harlem, Harlem, é o nome do bairro lá dos negros, né? Mas também é a onomatopeia do gong soando. América. Nas ruas de Harlem, os negros trocam a vida por navalhas. América. Nas ruas de Harlem, o sangue de negros e brancos está formando xadrez. Então, como num xadrez você tem o quadrado negro e o quadrado branco, né? E tudo é um jogo. Bairro Negro, ringue da vida. Os poetas de Cabo Verde estão cantando. Cantando os homens perdidos na pesca da baleia. Cantando os homens perdidos em aventuras da vida espalhados por todo o mundo. Em Lisboa, na América, no Rio, sabe-se lá, escuta, é a morna. Voz nostálgica do cabo-verdiano, chamando por seus irmãos. Nos terrenos do fumo, os negros estão cantando. Nos arranha-céus de Newark, os brancos macaqueando. Nos terrenos da Virgínia, os negros estão dançando no showboat do Mississippi, os brancos macaqueando. Nos estados do sul, os negros estão cantando. A tua voz escurinha está cantando nos palcos de Paris, Folie Bergère. Os brancos estão pagando o teu corpo a litros de champanhe. Londres, Paris, Madrid, na mala de viagens,
Só as canções longas que estáis soluçando dizem da nossa tristeza e melancolia. Se fosses branco, terias a pele queimada nas caldeiras dos navios que te levam à aventura. Cidade Branca da Bahia, 300 e tantas igrejas. Bahia, negra, bem negra, cidade de Pai Santo, Oraxilá, Oraxilá. Ok? Bom, então aqui nós temos o exemplo de poema negritudista, porque ele pega o negro em várias partes do mundo e também na história, né? Ele vai lá no tempo lá dos negros plantando algodão no sul dos Estados Unidos, antes da Guerra da Secessão, né? E aí ele vai passeando por aí mostrando várias cenas em que o negro é alvo de opressões de toda sorte, inclusive a negrinha que canta nos palcos da França e depois é prostituída, não é? O negro alimentando as caldeiras dos navios. E depois ele chega na Bahia, falando da religiosidade do povo negro, né? E aí, gente, vamos ver um pouco também da prosa de ficção em São Tomé e Príncipe. 4 fases marcam a prosa de ficção em São Tomé e Príncipe. Primeiro, um período chamado de imperialidade, que vai da descoberta, século XV, até o século XIX. Então, a maior parte é coberta pela imperialidade, né? A época em que em Portugal se vivia a monarquia. Depois vem a ultramarinidade, que é do início do século XIX até fins da década do século passado. A colonialidade vai das décadas de 40, 50 e 60 do século XX. É o período em que se implantou as roças. Não confundir com as roças como nós entendemos. Eram grandes conglomerados, né, em que os nativos eram expulsos, o branco tendo carta lá do Salazar, ele faziam lá esses grandes conglomerados e contratavam pessoas para trabalhar. E a pós-colonialidade, que depois da independência, que vai dos meados dos anos 70 até os nossos dias. Então essa imperialidade, ela tem valor mais de caráter histórico do que estético. Crônicas do descobrimento, propaganda da colonização. Então há muitos textos que foram produzidos para atrair, como propaganda, para atrair as pessoas para irem morar lá em São Tomé e Príncipe. Então você fala do tipo de madeira que você podia escolher, a melhor momento de plantar. Era quase como que manuais assim que ensinavam quem se sentia atraído a vir colonizar, ajudar a colonizar. Então você tem a questão da edenização. É quase um paraíso na terra, tudo propaganda para atrair as pessoas para morarem, né? Para morarem em São Tomé e Príncipe. Algumas obras do período: Aves da Ilha de São Tomé, História etnográfica da Ilha de São Tomé, em que São Tomé é mostrado como uma região fértil, habitada por indígenas falantes de uma algaravia confusa e inofensivos, apesar de preguiçosos. O segundo período, chamado de ultramarinidade, vai do início do século XX. Me permite inclusive fazer um reparo aqui, porque senão vai errado para vocês, né? A ultramarinidade do início do século XX, claro. Então a ultramarinidade do início do século XX até o fim da década de 30. Quais são as características? As obras do período mostram já um olhar aparentemente de dentro. Antes era
obras de caráter exótico. A gente já conhece a palavra, ex-ótico, fora do olho. Então antes você tinha uma descrição do país como alguém de fora que descreve a cultura do outro. Agora você já tem escritores escrevendo a partir de dentro, já é alguém tentando descrever a própria cultura. Alguns dos textos da época, novela africana de Julião Quintina. Queria até falar sobre esse texto. Julião Quintina era um jornalista português que viajou pela África e escreve um livro chamado Novelas Africanas, mas na verdade eram contos. Esses contos ele usa personagens locais, então um conto se passa em São Tomé e Príncipe, outro se passa em Guiné-Bissau e tal, e sempre com esse olhar de quem é de fora da cultura escrevendo para pessoas que são de fora da cultura. Então você tem esse olhar exótico. Um dos contos que eu mais gosto desse livro é um conto chamado A Paixão da Balanta, que se passa em Guiné-Bissau e conta a história de uma negra que não conseguia ter filhos. Então ela sai andando pelo mundo, tendo relações sexuais com gente de todas as etnias, com marinheiros, com homens brancos, e não consegue engravidar. Então quando ela volta, o marido, triste porque não consegue ter filhos, ela vai e se deixa morrer, entrando dentro de um rio e se deixando afogar. A Paixão da Balanta. O terceiro período chama-se colonialidade. Como eu falei para vocês, é um período em que foi dado carta branca a pessoas que vinham para São Tomé e Príncipe para expulsar o povo da terra e tomarem posse da terra e ali tentarem fazer com que aquela terra rendesse muitos produtos e tal. Então a roça, chamada de roça, até hoje, mesmo depois da expulsão, até hoje você tem roças que você pode visitar. Permaneceu lá aquele local mais como um espaço de visita, né? Então, uma das histórias do período, um dos livros do período, foi escrito por Luiz Cajão. Luiz Cajão escreve um romance chamado A Estufa, que é de 1964. Conta a história de um rapaz chamado Felipe. Era um estudante de direito português que, após a morte do pai, ele vem gerenciar a roça Nova Aurora, localizada na Ilha do Príncipe. Então o livro todo é mostrando a dificuldade que ele tem para conseguir fazer aquele empreendimento dar certo. E entre os entraves tantos está a preguiça do nativo. Então observe que é um olhar a partir de fora, né? Que ele vai, ora, o cidadão é dono da terra, é expulso da terra, depois é colocado para trabalhar para um patrão. Vocês acham que eles farão isso com gosto? Né? Não farão mais do que o necessário para receber o sustento. Né? Agora as personagens, gente, são todas elas, muito estranhas desse livro. Então você tem a Benedita, que é uma esposa lasciva, trai o marido constantemente. Tem o Zé Mulato, que atira só para ver para onde que lado o cara vai cair. Um padre que vendia vento. É uma maneira de falar, né, desses charlatães que usam os púlpitos, né, para enriquecer. Laíns, que é um advogado desonesto, e Dom Juan, que é traçar todo mundo. Gouveia, que é um comerciante que rouba nos pesos. Todos esses, gente, são portugueses. A ideia é que naquele contexto, sabe aquela história de não existe pecado debaixo do Equador? Né? Então aqui, aquele cenário enlouquece o cidadão que faz tolices. Tudo é perdoado, né?
E tem o Dr. Portelo, que é um médico cuja, olha a filosofia dele, na pior das hipóteses, quem morre é o doente. Então essas pessoas estranhíssimas têm de alguma forma suas ações condenáveis, justificadas em função da estufa, quer dizer, aquele local onde o calor cozinha o cérebro, o cidadão faz tolices ali, né? E no final das contas, o Felipe consegue, mesmo com todos os entraves, os obstáculos, fazer com que o empreendimento dê certo. A ideia é mostrar o colonizador como alguém que cumpre uma missão, né? Alguém bom, que enfrenta vários obstáculos. Em detrimento, o negro é mostrado como um entrave, né? Depois dessa fase, ou na transição dessa fase para outra, vão aparecer escritores que vão mostrar uma outra visão, né, inclusive das roças. Então é o caso de Alves Preto, que era um médico e ativista político. Então ele, por exemplo, escreve o conto Um Homem Igual a Tantos. O texto mostra o drama do contratado desenraizado da sua terra original. É o cidadão que é contratado para ir trabalhar em São Tomé e Príncipe. Muitas vezes ele mora em outro país. Então, vivendo um cotidiano violento nas roças, sem esperança de regresso, porque a sua condição pouco se diferencia da do escravo, né? Então, de vez em quando é estourado nesses rincões aí um fazendeiro que mantém pessoas que trabalham e não consegue pagar o que devem a ele. A bota é paga, a foice é paga, o café, o arroz, tudo que ele come é pago. No final da conta, o que tem para receber é menor do que tem a pagar. Essa pessoa vive em estado também de escravidão, bebendo água represada ali, né? Dormindo no meio do mato, em redes, em estruturas precárias. Bem, quando é estourado um cativeiro desse e o cidadão paga uma multa enorme, depois ele vai repetir de novo aquilo ali, né? Então aqui ele mostra a roça de uma outra perspectiva, não a partir do colonizador, mas de quem trabalha na roça. O outro conto dele aconteceu no Morro, traz o relato da precariedade da população urbana são-tomense, um dos bairros mais pobres, chamado Riboque. Nós temos também o Samarqui, que significa, na língua da etnia Forro, o senhor Marquês. Samarqui é o pseudônimo de José Ferreira Marques, escritor natural de São Tomé. Ele, pessoal, vai também fazer essa crítica, não é? Essa crítica das roças, do colonizador.